Boa noite a todo mundo. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês essa noite. E eu quero compartilhar mesmo aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor ensina na sua palavra e através do seu Espírito. E eu sempre gosto antes, então, de deixar bem claro, né, que eu dependo dos irmãos, do entendimento, da sabedoria que Deus dá a cada um de nós como corpo, e para me corrigirem em qualquer coisa que eu fale, seja contrário à palavra. Eu quero declarar que eu sou falho e que eu preciso da ajuda de vocês para aprender e para transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Então eu quero deixar bem claro para todos que eu estou aberto à correção, à repreensão, em qualquer coisa, e eu vou realmente me sentir amado se os irmãos ouvirem atentamente aquilo que eu vou falar e comparando aquilo com a palavra e me corrigirem em qualquer coisa que eu falar que esteja contrária à palavra do Senhor. Eu vou fazer uma breve oração. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor esteja conosco essa noite, Pai, abençoando aquilo que eu vou falar, que venha do Senhor, e abençoando, Pai, o coração de cada um que vai ouvir, Pai, dos irmãos, de qualquer outro que esteja ouvindo essa palavra, que não conheça ainda o Senhor, que ele possa ter o seu coração aberto, Pai, para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, o que há de errado com o mundo? O que nesse mundo, nessa terra, o que tem de errado? Vocês já fizeram essa pergunta? Acho que todo mundo percebe que tem alguma coisa errada com esse mundo. Ninguém olha para o mundo do jeito que está e fala, é isso mesmo, tá tudo ótimo, tá tudo bem. É difícil as pessoas concordarem sobre as coisas, mas uma coisa que todo mundo concorda tem alguma coisa errada com o mundo. E aí, a gente vê muitas notícias ruins, muitas coisas ruins acontecendo, a decadência da humanidade e a violência, o ódio, a destruição causada pelo homem e também coisas naturais, como o próprio coronavírus ou o câncer. E através dessas coisas a gente percebe que algo está fora do lugar. As coisas não eram para ser assim. E cada pessoa tenta dar uma resposta para o que está de errado. Uns dizem que é o capitalismo, outros dizem que é o comunismo, uns dizem que é o patriarcado, outros dizem que é o feminismo, uns dizem que é o Bolsonaro, outros dizem que é a Globo, que é o PT, e cada um tem uma resposta para essa pergunta. O que há de errado com o mundo? E a Bíblia também tem uma resposta. A resposta da Bíblia é muito clara, na verdade. Dificilmente você acha uma página da Bíblia em que você não vê essa resposta. O que há de errado com o mundo é o pecado. E aí a gente é levado a perguntar, como que o mundo ficou assim? Gênesis 1 diz que depois de Deus ter criado tudo, ele olhou para a criação e falou que tudo era muito bom. Então é estranho que as coisas tenham ficado tão ruins. Essa pergunta frequentemente nos desperta curiosidade e muitas vezes até leva as pessoas a rejeitarem a própria existência de Deus. Elas perguntam como é que um Deus bom e todo-poderoso pode permitir que tanta coisa ruim aconteça. Então elas concluem, ou Deus não é todo-poderoso, ou Deus não é bom. Essa questão na filosofia é conhecida como o problema do mal. Como é que o mal pode existir se Deus é bom? Como é que isso funciona? E a gente vê através da Bíblia que a resposta é por causa do pecado. E a gente vai ler, então, duas histórias no Antigo Testamento que vão nos ajudar a entender um pouco melhor disso. E tentar responder duas perguntas. A primeira é como o pecado começou e a segunda é como o pecado se propaga. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Gênesis 3, de 1 a 24. É o capítulo inteiro de Gênesis 3. Eu vou pedir a todos para virem que a gente vai gastar um tempinho nesse texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente,
podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então a gente pode tirar várias lições desse texto. A primeira, que é a mais óbvia, é que se uma cobra começa a falar com você, você chuta a cara dela na hora. Então não cai nessa, não ouça essa história, porque o problema que deu da primeira vez foi sinistro. E, na verdade, nesse texto, a gente vê a entrada do pecado no mundo. O primeiro pecado foi uma rebeldia contra Deus. Adão e sua mulher Eva comeram do fruto que Deus tinha ordenado a Adão que não comesse. Isso é loucura, na verdade, né? Imagina, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, totalmente santo, justo e sábio, te fala para fazer alguma coisa, e você vira e diz, não Deus, estou de boa. Adão e Eva, ao fazerem isso, estavam dizendo a Deus, Deus, a gente sabe que você disse que comer dessa árvore era ruim, mas a gente sabe melhor que você. Adão estava tentando tirar Deus do seu lugar e se colocar no lugar dele. Isso é o pecado. O pecado nada mais é do que colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. É se rebelar contra aquilo que Deus diz que é melhor e que, portanto, certamente é o melhor. Não há dúvida de que tudo que Deus pensa, diz e faz é melhor. Então, ir contra aquilo que Deus diz que é melhor tem suas consequências. Quando a gente está desobedecendo a Deus, a gente está fazendo coisas que são ruins e que tem também consequências ruins. Então a gente observa o texto. Primeiro, no versículo 7, a gente lê: seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a primeira consequência que a gente percebe é que a sua inocência foi quebrada. Adão e Eva andavam nus e eles não se envergonhavam. Eles não tinham motivo para se envergonhar porque era uma coisa simples, pura e bela. Eles eram pessoas feitas em imagem e semelhança de Deus e exibiam essa imagem livremente. Mas o pecado fez com que eles se tornassem maliciosos. Eles começassem a ver coisas puras de maneira impura. E isso se tornou uma barreira para eles. A vergonha e a malícia fez com que seu relacionamento
não fosse mais puro, tanto entre si quanto com Deus, porque a gente lê também no versículo 10 que eles se esconderam de Deus. Então essa é a primeira consequência. A segunda, que a gente vê no versículo 11, é que eles passam a culpar um ao outro. Deus pergunta a Adão se ele comeu a fruta e ele culpa o Senhor e a mulher. Ele não assume a própria culpa. Ele diz, a mulher que me deste deu a fruta que eu comi. A mulher que me deste, olha só como ele fala. Se a gente ler lá em Gênesis 2, 23 e 25, o capítulo anterior, no finalzinho, a gente vê que só faltou Adão sair pulando na hora que Deus deu a ele a mulher. Ele viu ela como uma bênção que Deus estava dando a ela. Ela era uma ajudadora. Ele, quando a vê, ele diz, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele se vê como sendo um com ela. E agora, após o pecado, ela se torna a mulher que o Senhor me deu. É igual quando o pai vê o filho fazer uma bagunça e vai falar com a mãe, né? Ô mãe, cuida desse teu filho aí, como se o filho não fosse dele. Como a gente se envergonha do pecado, a gente vê que ele é sujo, a gente tenta se distanciar dele, a gente tenta tratar como se aquele nosso pecado não fosse nosso, fosse dos outros. Mas Adão era culpado. Ele foi influenciado por sua esposa, mas ele tomou sua própria decisão. E ele é responsável por essa decisão. A culpa do que ele fez não é da esposa. E muito menos de Deus que deu a esposa. A culpa é dele. Inclusive, quando a gente vê no Novo Testamento, em Romanos e em Coríntios, Adão é colocado como o culpado. Porque ele tinha uma responsabilidade especial sendo o cabeça, e porque Eva nem tinha sido feita ainda da costela dele quando Deus deu a ordem de não comer. A ordem era primariamente para ele, e ele era o responsável. E a mulher também teve a mesma atitude de jogar o pecado para o outro. Ela culpou a serpente. A serpente realmente era uma lazarenta, mas ela não forçou Eva a comer o fruto. Eva fez assim porque quis. Se a serpente tivesse forçado e Eva estivesse lá resistindo e a serpente tivesse de alguma forma feito a fruta entrar na garganta de Eva, Eva nem seria culpada. Mas a forma que a serpente fez foi seduzindo e Eva, por sua decisão, caiu. Ela comeu. E essas duas primeiras são as consequências diretas que a gente vê do pecado nesse texto. Mas além disso, nos versículos de 16 e 19, nós vemos punições da parte de Deus. Porque fazer o que é contrário à vontade de Deus não é só tolice. É uma coisa má. É uma ofensa. E exige uma punição. A gente consegue sentir isso. A gente olha para uma situação ultrajante, uma situação feia, errada, e a gente quer ver justiça quando a gente vê isso. Ontem eu e a Daci, a gente assistiu um filme que chama A Queda, sobre as últimas horas de Hitler, os últimos dias de Hitler lá escondido, estava sendo atacado pelos russos, e a gente sabe a história, ele se mata lá dentro. E uma coisa que eu não conhecia nessa história, que eu aprendi vendo esse filme, depois eu vi realmente a verdade, é sobre um cara chamado Joseph Goebbels, não sei se é assim que se pronuncia. Ele era um dos braços direitos do Hitler, assim, e ele era, no filme assim, ele é retratado como alguém muito fiel àqueles ideais, né? Aqueles ideais de supremacia e tal. E a esposa dele também, a esposa dele se chamava Magda. E depois que Hitler se mata, ele, por poucos dias, se torna o líder do que sobrava das forças alemãs. E eles estão lá no mesmo ponto que Hitler se matou. E ele e a sua esposa, eles tinham 6 filhos pequenos, de 4 a 12 anos. E no dia 31, talvez seja errado aqui, não sei se, em maio de 1945, eles envenenaram as 6 crianças antes de se matarem. Eu não sei vocês, mas quando eu estava vendo aquela cena no filme, quando eles mostram a mulher dando cianeto para as crianças, eu senti de uma forma muito forte. Essa mulher tem que ser morta. A gente sente um senso de justiça e de vingança, porque a gente vê essas coisas terríveis e a gente entende que elas requerem uma punição. Esse senso de que se alguém faz algo mal, ela merece o mal. Só que a gente faz isso com base num senso de justiça que já é bastante distorcido pelo pecado também. E a gente não percebe, às vezes, o verdadeiro valor das coisas. Então, a vida de 6 crianças inocentes é uma coisa preciosa.
E é esse valor, essa compaixão que eu senti por elas, e esse ver na vida delas um valor, e também no próprio relacionamento entre mãe e filho, né, é uma coisa muito pior vindo de uma mãe fazendo com os filhos. Isso são coisas valiosas, e por isso elas geram essa indignação, quando elas são atacadas, ofendidas. Só que eu, com o meu pecado, eu não percebo, às vezes é que todos os dias eu ofendo uma coisa que é muito mais preciosa do que isso, que é a glória de Deus. Por isso, aquele meu senso de justiça, de pensar, né, ela deve morrer, também deve se aplicar a mim, porque eu ofendi algo muito mais precioso do que ela. E isso também se aplicava a Adão. Adão ofendeu a glória de Deus, desobedecendo a ordem que Deus havia dado a ele. E essa desobediência, então, teve consequências, que é o que a gente lê nos versículos seguintes. Então, a primeira consequência que é imposta de Deus a eles, está no versículo 16, Deus falando com a mulher. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás luz a filhos. Eu nunca parei um filho, né, mas dizem que não é muito agradável. E imaginem, mães que estão ouvindo aí, se o parto não fosse algo doloroso, né, isso é uma coisa maravilhosa. Com certeza o resultado do parto é bom, né, ter um filho é uma coisa boa, mas o processo é uma coisa dura e difícil. E isso é por causa do pecado. E isso mostra uma coisa importante para a gente, é que não apenas o nosso comportamento, o nosso espírito, as nossas atitudes foram afetadas pelo pecado, mas coisas naturais, né? O processo através do qual um ser humano é formado na barriga de uma mulher e sai, né? Isso é um processo natural, material, mas que também foi afetado de uma forma ruim pelo pecado. E no versículo 16, na continuação do versículo 16, a gente vê a outra consequência do pecado, que é a quebra do relacionamento entre o marido e a mulher. Deus fala para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A gente já percebe no texto antes que o homem tinha uma certa posição de liderança. Como eu mencionei antes, a ordem foi dada para ele foi criado primeiro. Mas antes do pecado, isso é uma coisa totalmente harmônica e boa. Era um relacionamento em que o homem estaria disposto a se entregar, como a palavra fala que ele deve, e teria em vista sempre os desejos da sua mulher e as necessidades dela, e traria essa proteção e esse cuidado, e a mulher seguiria de uma forma submissa e boa, e fortalecendo e encorajando o marido, e através disso eles gerariam uma família que cuidariam dos filhos. Então, esse relacionamento agora com o pecado é distorcido. A mulher passa a ser submetida pelo marido de uma forma bruta, violenta, e passa também a não querer se submeter, mas ter que aceitar às vezes, e deixa de ser algo harmonioso, e tudo isso é fruto dessa relação quebrada. É claro que isso não quer dizer que a gente está livre para fazer isso, para tornar isso extremo, né? É uma consequência que a gente percebe, ela acontece, mas a gente, querendo ser santo, a gente deve buscar fugir disso, né? Mas tudo isso, a gente só precisa fugir, só precisa lutar contra esse tipo de coisa por causa do pecado. Também agora nos versículos 17 e 18, a gente vê a consequência para o homem, que foi a maldição da terra. Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a terra passou a ser uma coisa dura, passou a produzir espinhos. O alimento, que é o produto da terra, passou a ser algo difícil de obter, algo que precisa de trabalho duro, suor. Então não foram só os seres humanos que sofreram as consequências da queda, mas toda a criação. A terra, os animais, as plantas, até as bactérias e vírus, que possivelmente antes existiam apenas com suas funções benéficas, passaram a gerar doença e morte. A terra se tornou um lugar amaldiçoado por causa do homem.
É claro que isso não foi totalmente, né? A beleza e a maravilha da terra não se perderam, a gente ainda vê muitas coisas boas. Mas a gente poderia viver num mundo ainda melhor se não fosse pelo pecado, em relação ao que as coisas naturais são. Livre de doença, livre de cansaço, de fome, de escassez. Então essa também é uma consequência do pecado que é mais global, não afeta só a gente. A terra se tornou maldita por nossa causa. E ainda na continuação do versículo 19, a pior de todas, que até que ele fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. A gente vê na narrativa de Gênesis que Deus havia criado Adão, formando ele do pó da terra, moldando ele, e Deus usa essa mesma criação para falar sobre aquilo que vai acontecendo com o homem. Todos nós nascemos, crescemos, morremos e apodrecemos. Nosso corpo se decompõe e a nossa carne volta a alimentar o solo que nos alimentou. Por isso também Deus expulsa Adão e Eva do jardim. No versículo 22, para que não tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então isso também é parte da consequência, que é a morte. Não ter acesso àquilo que daria vida. Então nossos antepassados foram expulsos do jardim do Éden. Não sei se todo mundo sabe isso, mas Éden, na língua original, no hebraico, significa deleite, prazer. Era o jardim do deleite. E eles foram expulsos dessa maravilhosa presença abençoadora e graciosa de Deus, que estava aqui na terra de uma forma especial naquele jardim. Justamente para que eles não tivessem mais o presente da vida eterna, ao qual tinham direito gratuitamente no início. E é por isso que todos nós morremos. Então, através desse texto, a gente vê que as consequências do pecado são muito amplas, né? Elas podem... a gente pode ver que tudo que há de mal no mundo, de uma forma ou de outra, é uma consequência desse simples ato de Adão. Tudo quanto é coisa ruim, desde o coronavírus, passando pela corrupção dos políticos, até a dor que você sente quando bate um mindinho na quina da mesa, essas são consequências do pecado, seja diretamente, como é o caso com a traição, com o assassinato, ou seja indiretamente, como os ciclones e os gafanhotos. Mas isso só fala um pouco sobre a abrangência, e isso responde para a gente aquela primeira pergunta, né? Como o pecado entrou no mundo. Mas agora a gente vai ler outro texto que nos ensina um pouco sobre como o pecado permanece no mundo de geração para geração. Vamos abrir em Gênesis 6, primeiro vamos ler de 5 a 14. Aliás, eu vou ler 6, 5 a 14, depois vou pular para 18 a 22. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Guardem essa frase. Toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí eu vou pular por 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca. Para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles.
Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, nesse texto, a gente vê que Deus foi movido pela maldade do homem a destruir toda a terra. Deus decidiu destruir toda a humanidade porque era má, e todos os pensamentos do seu coração eram maus continuamente. Esse versículo reflete a profundidade da maldade do homem. Após ter sido criado o homem cair, em apenas algumas gerações, esse foi o estado em que o homem se encontrou. Não era diferente? Mais ou menos. O versículo 8 diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. Percebam então que mesmo Noé foi salvo dessa destruição pela graça de Deus. Eu vou ler rapidamente Hebreus 11:7, não precisa abrir, que lá também fala sobre Noé e diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Hebreus lá diz que Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A justiça de Noé provinha da fé. É por isso que a gente lê também no versículo 9, que ele era justo e perfeito em todas as suas gerações e andava com Deus. Então, Deus considerava ele justo, não porque ele tinha obras para isso, mas pela fé. Okay? E esse foi o único homem em todo o mundo que, apesar de ser pecador, tinha essa justiça da fé. Através disso, sua família foi salva. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Todos os outros foram destruídos por serem continuamente maus. Deus instruiu Noé para que construísse uma arca, um grande barco, através do qual sua família e as espécies de animais terrestres e voadores seriam salvos, quando Deus mandasse um dilúvio que cobriria de água toda a terra para destruir todas as outras criaturas. Então, em Gênesis 7, 11 e 12, acontece aquilo que Deus determinou: as fontes do grande abismo se romperam, as janelas do céu se abriram e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E conforme está escrito em Gênesis 7, 23, assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra. Tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, como que a gente costuma pensar sobre esse texto? Pronto, foi feito um recomeço. Deus nunca mais mandou um dilúvio sobre a terra novamente. Graças a Deus, ainda bem que a terra nunca mais se tornou tão corrompida quanto naquele tempo, né? Porque então o dilúvio cumpriu seu papel para a terra. Só que aí, a gente lê Gênesis 8, 20 a 22. Se puder abrir logo depois aí. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o local sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessará. Então eu vou ler de novo para a gente entender bem isso. Olha só, Gênesis 6, 5, antes do dilúvio. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 8, 21, depois do dilúvio. O Senhor diz: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então vocês me dizem, mudou alguma coisa? Deus resolveu destruir toda a humanidade porque ele viu que os pensamentos do coração do homem eram sempre maus. E depois de destruir toda a humanidade, deixar sobrando só o melhorzinho que tinha na humanidade, ele diz: os pensamentos do coração do homem são sempre maus. Daí você fica pensando: Senhor, para quê? Para que tudo isso? Para que todo esse negócio de dilúvio? Se o dilúvio não limpou a terra da maldade, mesmo quando só havia Noé e seus filhos, porque mesmo quando só havia Noé e seus filhos na terra, o que Deus falava sobre o homem foi o mesmo que ele falou antes, que o homem continua igual, ele é continuamente mal desde a infância. Então quer dizer o quê? Que Deus errou no seu propósito de destruir a terra para levar o mal? O dilúvio falhou? Certamente não, gente. Porque Deus sabia que a maldade iria permanecer com Noé.
Mas é uma loucura o que a gente vê, porque no versículo 21, o que primeiro tinha motivado ele a destruir a humanidade, a maldade do homem, agora se tornou motivo para não destruir a humanidade. Ele fala no 21, não tornarei mais uma história até por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O que ele está dizendo aí? Que se Deus fosse destruir a humanidade toda vez que o coração do homem fosse mau desde a infância, continuamente, ele teria que destruir a humanidade toda quarta-feira. Ele ia ter que fazer chover o dilúvio lá dentro da água para matar Noé, porque mesmo durante o dilúvio, a humanidade, toda a humanidade que existia ali, os 8, eles também eram maus. Mas eu não acredito que Deus tenha feito tudo isso à toa. Não, Deus sempre tem um propósito. Provérbios 16:4 diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E se Deus faz tudo com propósito, quanto mais uma coisa dessa, o dilúvio não foi uma coisa qualquer. Foi um evento único. Deus mesmo prometeu que seria único, aliás. Nesse mesmo versículo que a gente leu, ele fala que ele não vai fazer mais. Também no capítulo seguinte, em Gênesis 9:11, ele diz: sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firma entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco. Por gerações perpétuas, o meu ar tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver pacto entre mim e a terra. Irmãos, o arco-íris está rolando ainda, né? Quando chove, ainda tem arco-íris, né? Então, graças a Deus. Então, a gente pode saber que não vai ter dilúvio de novo. E a gente vê que Deus prometeu não destruir a terra com um dilúvio novamente. Da próxima vez que o mundo for passar por um evento cataclísmico, que vai mudar tudo, a forma como as coisas são, vai ser pelo fogo, amém? Deus vai desfazer esse mundo e fazer o melhor pelo fogo. Mas tanto esse evento que a gente espera quanto o dilúvio são eventos únicos, que Deus não fez à toa, Ele não fez porque Ele estava sem fazer, sem motivo. Se Ele tem um propósito em todas as coisas, como a gente leu em Provérbios, quanto mais uma coisa grande como essa. E daí você se pergunta, nós já vimos que o dilúvio não limpou a terra da maldade, né? E logo depois do dilúvio, Deus falou a mesma coisa sobre o homem, que os pensamentos do coração do homem são sempre maus desde a infância. E Deus já sabia disso. Ele não foi pego de surpresa. Imagine, Deus está lá, descendo de dilúvio na humanidade, sentando a destruição em todo mundo, e aí quando acaba, ele está aqui, pô, beleza, acabei com esse mundo, limpei tudo e tal. Aí ele olha para o outro lado, está lá Noé, enchendo a cara e ficando pelado. E aí ele fala: puxa, nossa, deu errado. Que isso, Noé? Eita. Não, né, gente? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele anuncia o fim desde o princípio, como está lá em Isaías 46. Então, não, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deus sabia que Noé não era perfeito. Ele achou graça aos olhos de Deus. Então, Deus conhecia muito bem quem é que ele estava destruindo. E ele conhecia também quem que ele estava salvando. Um pecador, ou ainda 8 pecadores. E aí fica a pergunta, então: se o dilúvio não foi para limpar a terra, para que o dilúvio ocorreu? E o motivo é o seguinte: Deus fez isso uma única vez, justamente para deixar claro que o pecado está no homem, sempre. Ele fez uma vez como exemplo, como testemunho do mal que está em cada um de nós desde que a gente nasce, e da destruição que esse pecado causa. E essa mensagem é muito importante nos nossos dias, porque o mundo vive dizendo o contrário disso. O mundo vive dizendo que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, como Rousseau. Qualquer pecado é culpa da sociedade, é culpa da cultura, da falta de oportunidade. Mas, irmãos, isso é mentira. Usando esse pensamento, a gente coloca a culpa em todo mundo e também coloca ela em ninguém. A culpa é de todo mundo de forma abstrata, mas de ninguém individualmente. Só que o dilúvio não deixa a gente pensar assim. O homem é mau desde a infância.
os filhos de Sem, Cão e Jafé, eles não tinham uma sociedade má para corromper. Eles tinham a influência da melhor família que tinha no mundo. E, mesmo assim, eles se tornaram pecadores, assim como toda a descendência deles. E você pode achar que, às vezes a gente pode pensar, não, isso é uma coisa pequena, uma coisa que é só um pequeno erro nesse pensamento, mas Deus não considerou isso uma coisa pequena. Na verdade, a gente percebe que Deus enviou, se Deus não enviou o dilúvio com o propósito de limpar a terra, a palavra não diz em momento nenhum que Noé seria um recomeço, que Noé traria a humanidade para o caminho certo. E logo que ele sai da arca, Deus fala o mesmo sobre a humanidade que ele havia falado antes. Então o dilúvio não foi um recomeço, mas um exemplo, uma demonstração clara de que o homem nasce mal. Adão pecou e todos nós que somos descendentes de Adão também pecamos, não por coincidência, por sorte ou por azar no caso, mas porque todos nós nascemos pecadores. E isso, a gente percebe que isso não é um problema pequeno, porque Deus foi longe para mostrar isso, para ensinar isso de maneira clara para a gente. Deus literalmente matou todo mundo para provar isso para a gente. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter no nosso entendimento. Então, concluindo essa história de Noé, vamos tentar tirar uma lição geral dessas duas histórias. Primeiro, nós vimos que todo mal é de alguma forma consequência do pecado. Eu dei os exemplos, desde o coronavírus até a dor que você sente no seu mindinho. E também nós vemos que o pecado está profundamente em nós e que isso está em todas as nossas gerações sempre, desde que nós nascemos. E então, o que a gente pode concluir disso? Será que a conclusão certa é que a humanidade devia toda se matar para que o mundo voltasse à harmonia, sendo habitado pelas plantas e pelos ursos pandas? Eu não acho que a Bíblia permite que a gente conclua isso. Porque, se vocês repararem, a reação de Deus nesses dois casos, por mais que tenha trazido juízo, também estava repleta de misericórdia. Deus não teria sido injusto se ele tivesse eliminado Adão e Eva na mesma hora. Ele não teria sido injusto se ele tivesse deixado a família de Noé morrer no dilúvio junto com todas as outras. Não. Se ele fizesse essas coisas, ele estaria apenas dando o que eles merecem. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, escolheu não fazer isso. Ele preservou Adão e Eva, mesmo no meio de toda a morte e dor. Ele salvou uma família, concedendo graça a Noé, para que a humanidade não fosse totalmente eliminada da terra. Esse é o nosso Deus, é um Deus gracioso. Na verdade, mesmo com toda a dor e maldade que há no mundo, isso que a gente sofre aqui não chega a ser a justa punição pelo nosso pecado. Mesmo as pessoas mais desafortunadas do mundo, mesmo as pessoas que mais sofrem nessa terra, aquelas com a vida mais trágica, elas ainda têm a graça de Deus. Elas ainda recebem boas dádivas que Deus derrama graciosamente sobre todos que estão nesse mundo. Isso é muito mais do que a gente merece. E mesmo essa pessoa mais miserável que da terra, se ela não se arrepender, se ela morrer dos seus pecados, além do que ela sofreu aqui, ela será condenada a estar separada de Deus por toda a eternidade. Então, mesmo na própria punição, Deus demonstra misericórdia para conosco. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Se você se distraiu aí, preste atenção. Se vocês estão em casa, se seu marido foi na cozinha buscar um lanche, chama ele. Que esse ponto é importante. O ponto é que toda a punição que nós vemos aqui na Terra, que está no mundo físico, que envolve as coisas materiais, que envolve a nossa dor física, é uma parábola daquilo que é espiritual. É uma imagem, uma figura que reflete para a gente a maldade do pecado. Através das consequências físicas e materiais dos nossos pecados, Deus nos faz perceber que existe algo a mais, algo além desse mundo. Vocês lembram da pergunta que eu fiz no início, né? O que há de errado com esse mundo? Se o pecado passasse batido, se não houvesse consequências, se a gente não sentisse dor, a gente não ia perceber que há algo errado.
a gente não ia perceber que o que a gente faz é mal. E a gente ia permanecer nesse caminho até que a consequência eterna chegasse. Mas a forma que Deus fez essas coisas nos leva a procurar a Deus. Nós vemos todo o mal e nós vemos, por causa disso, que o pecado é mal. Isso nos faz ver que tem algo de errado com o mundo, e mais do que isso, ele nos faz procurar aquele que sabe como o mundo deve ser. As pessoas procuram vários tipos de solução, tem vários problemas diferentes no mundo, mas o Senhor tem a resposta. Ele nos criou e Ele sabe como nós devemos ser. Eu não estou querendo dizer com isso que todas as coisas ruins que acontecem conosco, individualmente, são consequência direta de algum pecado específico que a gente comete. A Bíblia é clara que isso não é verdade. O livro de Jó todo é sobre isso. Jó, ele não estava sofrendo por causa de algum pecado que ele tivesse cometido ali, especificamente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o mal, como um todo, a forma que esse mundo é, toda essa maldade, dor e a morte, elas ilustram a perversão do pecado, a maldade, e como tudo que está longe de Deus é ruim. As coisas más têm consequências más. Então, isso é importante. Tudo que é físico mostra o mal do pecado espiritualmente. Então, isso tudo serve para apontar para a gente, para o Senhor, e para nos fazer buscar Ele. E isso tem algumas consequências, eu vou fechar aqui com algumas aplicações, para a forma que a gente vive. Consequências muito importantes. Primeiro, é que a gente reconhece que a gente é voltado para o mal. A nossa tendência é ser mal. E se a gente deixar levar, a gente vai ir para os nossos antigos caminhos. Isso quer dizer que a gente se dispõe a diariamente, constantemente buscar o Senhor. Diariamente, constantemente buscar se arrepender, buscar avaliar a forma que nós vivemos e reconhecer se há maldade em nós. Isso leva a gente a uma humildade, porque isso nos leva a ver qualquer repreensão como uma coisa boa, como uma coisa que está ali para lapidar e para retirar o resquício do mal que a gente tem mesmo estando em Cristo. Através desse reconhecimento da nossa própria maldade, do nosso próprio ser mal, a gente pode receber a repreensão e ser corrigido, buscar cada dia mais servir ao Senhor. Uma segunda consequência é que a gente percebe a nossa necessidade de salvação. Lá em Gênesis 3:15, a gente pulou a condição que Deus dá à serpente. Deus diz à serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A punição da serpente é que, da mesma humanidade que ela lançou no pecado, sairia aquele que derrotaria ela, que destruiria o poder do pecado. Esse descendente é Jesus Cristo. Ele foi ferido pelos nossos pecados, sofrendo, ele sim, a completa consequência do que é o pecado, a morte física e a separação de Deus. Mesmo sendo justo e santo, ele sofreu, para que nós não precisássemos pagar essa consequência. Apenas um ato de Cristo, o seu sacrifício, nos salva. A gente olhou para o pecado de Adão e parecia muito pequeno, né? Só um ato. Mas Romanos fala que assim como pelo ato de um só homem entrou o pecado no mundo, muito mais o pecado foi destruído pela justiça de um só homem. Um só ato de justiça de Cristo, morrendo na cruz por nós, nos salvou. E Deus, de maneira mais abundante, nos salva por esse único ato de obediência de Cristo. Aleluia. Amém. E por fim, a última forma que isso muda como a gente vê o mundo é que nós não somos mais como aqueles que ficam buscando alguma coisa para culpar e ficam tentando achar alguma solução humana. A gente tem uma esperança certa. Deus irá restaurar esse mundo pelo mesmo homem que morreu por nós. O problema do mundo tem nome, pecado, e a solução também tem, Jesus Cristo. Esse mundo ele não vai ser restaurado pela nossa força. Não é nenhum governo, não é nenhuma filosofia, não é nenhum desenvolvimento científico
que vai purificar o nosso coração. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor é quem nos purifica. Quem está em Cristo, quem conhece o Senhor, já faz parte de uma nova criação. Faz parte do início da restauração que Deus está fazendo nesse mundo. Que Ele vai... E nós que estamos em Cristo também vamos fazer parte de um novo mundo que Ele vai reconstruir das cinzas desse aqui. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não é nenhum homem além de Jesus Cristo. Não está em governos, não está em ciência. Está no Senhor. E é uma esperança muito mais certa do que qualquer outra. Vamos ler por último Romanos 8, 19 a 23. Esse texto mostra para a gente que não somos somente nós que aguardamos a restauração, a criação toda. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criação será liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós sabemos aquilo que nós esperamos. Nós esperamos a restauração do mundo e dos nossos corpos em Jesus Cristo. Irmãos, Deus nos ajude a reconhecer o pecado em nós e abandoná-lo. E a reconhecer que a nossa esperança está nele, somente nele. Não vivamos para este mundo. Não vivamos para os governos humanos. Vivamos para aquele que nos salvou e que vai nos restaurar de uma vez por todas. Amém.